Se você acompanha o Film Twitter, ou seja, aquela galerinha que usa a rede social para falar de cinema e postar seus reviews do Letterboxd, já deve ter se deparado com as listas de melhores filmes da década. Inclusive, no Fora de Quadro número 13, podcast do Plano Sequência, falamos sobre os melhores filmes dos anos 2000. Mas o assunto aqui não é esse, pois a década que está movimentando o Twitter é a década de 90, que nos brindou com grandes filmes como De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, Bom Trabalho, de Claire Denis, Fogo contra Fogo, de Michael Mann, e por que não, Baby o Porquinho Atrapalhado, de Chris Nolan, que dessa lista, talvez seja um dos mais transgressores, e sim, ele está na minha lista de filmes dos anos 90. Olha, não se deixe enganar pelo título que talvez possa parecer meio fofinho demais, porque Baby é muito mais que um porquinho atrapalhado. O legal dessas listas é que a gente descobre o quanto os filmes causam reações particulares em cada indivíduo, e como muitas vezes essas obras podem refletir as nossas próprias experiências. Por isso, quando você for montar uma lista dessas, e aí já fica a dica para as próximas listas, provavelmente anos 80, não busque inspirações nas listas de outras pessoas. Pense nos filmes que te impactaram e tente encontrar razões para tal impacto. Foi exatamente este exercício que colocou Baby, o Porquinho Atrapalhado de 1995, na minha lista. Mas vamos dar um passo atrás e entender o que fez de Baby um filme tão importante para mim. De origem oriental e de apropriação dos assírios e babilônios, as fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou verso, nas quais os personagens são animais que apresentam características antropomórficas, ou seja, animais com semelhanças humanas. As fábulas são bastante presentes na literatura infantil e possuem um caráter educativo, sempre fazendo uma analogia entre o cotidiano humano e as histórias vivenciadas por seus personagens. Essa analogia é chamada de o moral, não confunda com a moral, e geralmente é apresentada ao final da narrativa. Sabe aquele conceito de moral da história? Pois bem, durante séculos, histórias foram contadas com bases em fábulas, criando alguns elementos simbólicos que entraram para a cultura popular, como por exemplo, o touro que representa a força, ou a raposa representando a astúcia, a formiga caracterizada pelo trabalho, a coruja simbolizando a sabedoria e o conhecimento, o leão personificando o reinado, o rei, a força e assim por diante. Entretanto, no ano de 1995, George Miller, até então famoso pela trilogia Mad Max, resolve subverter esses símbolos e suas representatividades ao produzir e roteirizar Baby o Porquinho Atrapalhado, baseado no livro de Dick King-Smith. Miller opta por uma fábula que questiona exatamente os papéis e símbolos sociais arbitrariamente impostos a cada um de nós. Para isso, se vale de um carismático porquinho que não se enquadra no que seria socialmente aceito. Essa imposição a que se espera de um porco é exposta de forma bastante clara logo na abertura do filme, onde vemos todos os símbolos atribuídos aos porcos: alimento, entretenimento em circos, objetos decorativos na cozinha, dentre outras. A abertura se conclui em um cenário soturno e ameaçador, onde cultiva-se porcos que claramente são criados para o abate e posterior consumo de suas carnes. Pronto, dessa forma, Miller nos apresenta o status quo daquele grupo de porcos. Porém, como vimos no início do texto, quando se trata de uma fábula, é necessária a criação de um paralelo, uma analogia entre a história narrada e o nosso cotidiano. Aquela abertura representa o nosso próprio status quo e sua ordem pré-estabelecida pelo que é socialmente aceitável. O pequeno Baby, no entanto, se tornará o agente de subversão daquela ordem ao recusar, embora inconscientemente, o papel ou o destino de um animal criado para o abate. Quando o Baby é oferecido como brinde ao velho fazendeiro, ele é confrontado pela fazenda inteira, onde todos ali já têm seus papéis pré-definidos. Por exemplo, os cães pastores pastoreiam, as vacas dão leite, as ovelhas fornecem lã, e o gato, o gato não faz nada, né, a não ser perturbar.
o que na prática resume bem o que faz um gato, o que me faz amar ainda mais esse animal. Mas de todos os animais daquela fazenda, apenas o ganso Ferdinando não aceita seu papel, sendo por vezes zombados pelos demais. Essa zombaria passa a fazer parte do cotidiano de Baby, quando o mesmo passa a agir como cão pastor, algo inaceitável naquela fazenda. Nesse momento, Miller começa a esboçar as transgressões às normas sociais, criando um paralelo entre aquela fazenda e todo o conservadorismo de nossa sociedade, que reprime desde a infância qualquer desvio social. Baby, tendo sido criado pela cadela Flecha, tem nela uma inspiração, assim como um garoto pode ter na sua mãe, na sua tia ou na sua avó uma inspiração. Entretanto, se um menino deseja, por exemplo, brincar de boneca, logo isso lhe é reprimido, e caso insista, será alvo de zombaria na escola ou mesmo na vizinhança. Existe um padrão a ser seguido. Menino veste azul e brinca de carrinho, menina veste rosa e brinca de boneca. Da mesma maneira, Baby era um porco, logo deveria agir como tal. Em dado momento do filme, Rex, parceiro de Flecha, questiona a forma como ela lida com essa subversão de papéis. It was my mistake. I was trying to loosen things up a little, but no, today proves that it doesn't work. From now on, we'll all respect the rules. To each creature its own destiny, every animal in its proper place. And a pig's proper place is under the old cart, not in the barn, and absolutely never in the house. Is that understood? Yes, sir. De forma dura e conservadora, Rex reprime Baby, tal qual muitos pais reprimem seus filhos que porventura venham a se desviar do padrão heteronormativo. Segundo o Instituto de Pesquisa Data Popular, que ouviu 1.264 pessoas em todo o país, 37% dos brasileiros rejeitariam um filho ou uma filha caso ele ou ela se assumisse gay. A situação é ainda pior, com pais que expulsam seus filhos e filhas de casa sem que os mesmos tenham quaisquer condições de sustento. De 20 a 30% dos jovens em situação de rua no mundo são LGBTs, afirma o coordenador do Departamento de Ciências Humanas e Educação da Universidade Federal de São Carlos. Baby é rejeitado por seu pai adotivo, o cão Rex, que não aceita o fato dele não se enquadrar no padrão até então presente naquela fazenda. Essa rejeição, além de trazer um peso emocional para o pequeno porco, traz também uma desorientação quanto ao que ele realmente é. Há uma bela e sensível cena que mostra Baby acuado e confuso, diante das dúvidas em sua cabeça. Sem a devida orientação, o porquinho questiona o seu lugar no mundo, algo muito comum na adolescência, como é retratado no segundo ato do filme. Porém, mesmo depois de passar da fase de autoaceitação, Baby precisa enfrentar a aceitação dos demais. George Miller nos mostra que a desconfiança e o preconceito vêm de todos os lados. Por exemplo, alguns animais da fazenda deslegitimam o papel social que Baby assume. A dona da fazenda contesta a ação do marido que passa a aceitar o porco pastor. Os filhos acham que o pai está ficando maluco ao tratar o porco como um pastor de ovelhas. E em uma das mais impactantes cenas do filme, uma legião de pessoas aponta os dedos para o porco e seu dono durante um campeonato de cães pastores. Entry number 23, Mr. A. Hoggett with pig. Essa cena remete a 2 fatídicos episódios reais que servirão de paralelo para a nossa fábula. Em 4 de setembro de 1957, Elizabeth Eckford e outros 8 estudantes negros tentaram entrar na Little Rock Central High School, reservada apenas para estudantes brancos. Na ocasião, uma multidão impediu a entrada proferindo insultos racistas contra Elizabeth,
que estava sozinha por não ter sido informada que os alunos negros iriam apenas em grupos. A imagem dela caminhando sob os insultos é representada na cena do filme. Nesse mesmo dia, Dorothy Counts, de apenas 15 anos, se tornava a primeira menina negra no Colégio Harding, em Charlotte, sul dos Estados Unidos. No primeiro dia de aula, houve protestos de alunos brancos que zombaram e agrediram verbalmente a estudante. Assim como acontecera com Dorothy Counts e Elizabeth Eckford, Baby e seu dono continuaram a caminhar com suas cabeças erguidas, desafiando o status quo e subvertendo a ordem arbitrária imposta por uma sociedade cheia de preconceitos. Baby sabia que seu lugar no mundo não seria determinado por um padrão social. Dessa forma, George Miller abandona a estética dieselpunk da trilogia Mad Max, mas não deixa de lado seu espírito transgressor e rebelde, fazendo uso de uma fábula para nos mostrar que não deveriam existir papéis pré-determinados. Baby, o porquinho atrapalhado, à primeira vista pode parecer um simples filme infantil, mas esconde em seu roteiro uma história de subversão dos papéis sociais que nos são impostos. Baby discute nosso lugar na sociedade e a aceitação do que somos. É a história de um porco em busca do seu lugar no mundo, ainda que este não seja socialmente aceito. Baby é o nosso Gil do Vigor. Regozijem-se. Acho que esse é o ponto, é que eu quis trazer voz dentro do programa, esse era o meu objetivo e esse foi o meu prêmio, trazer voz para aquele povo mesmo que não tem, entendeu? Que grita, 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 e é chamado de mimimi, que ninguém ouve, que tem que ouvir calado, porque não tem recurso. Não tem, várias vezes na igreja, na universidade, em outros lugares, eu sofri ataques e não tinha para onde recorrer. Vou recorrer para quem? Eu tenho que chegar no trabalho de 8 da manhã, sair de 5 da tarde. Tenho para a faculdade de 6, 6 e meia, sabe? Então, assim, é aguentar calado e esperar, não tem muito como recorrer. Então, é importante a gente acabar com isso, sabe? Dar proteção e dar meios e oportunidade das pessoas, de fato, abrirem a boca e falar, gente, olha, não dá mais, estou passando por isso. Coisa que, durante muito tempo, a realidade é que não tem como você recorrer. A gente grita, 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 mas parece que ninguém ouve.